A palavra hoje nós vamos falar sobre alguns mensageiros de Deus. E nós vamos ler na versão textual, segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versos 16 a 21. Nós, daqui em diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se ainda a Cristo conhecemos segundo a carne, já não o conhecemos assim, de modo que se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas velhas passaram, eis que têm sido feito novas. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos confiou o serviço da reconciliação. Isto é, que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, não tomando em conta seus delitos, e pôs em nós a palavra. Assim que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus rogasse por meio de nós. Rogamos em nome de Cristo, reconciliai-vos com Deus. Ao que não conheceu o pecado, por nós o fez pecado, para que nós chegássemos a ser justiça de Deus. Sobre os mensageiros de Deus e o ministério da reconciliação. Queridos, tudo começa em Gênesis. Todos os começos. Bom, Gênesis é o livro dos começos. Vamos abrir no livro de Gênesis, capítulo de número 1. Você que está aí em casa também, participe, abra sua Bíblia, abra em Gênesis, capítulo 1, onde o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1, verso de número 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre toda coisa rastejante que rasteja sobre a terra. Assim Deus criou o homem em sua própria imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea, ele os criou. Amém? Então aqui diz que Deus formou o homem, ele criou o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança. Na face da terra, o que há de mais importante? Os peixes criados por Deus? As árvores? Os mamíferos? Os insetos? A água, a terra? Qual é a criação mais importante? O homem. Nós somos. Essa palavra façamos, o homem, ele diz criar algo novo e raro. Diga, eu sou raro. Você sabe, nós temos mais de 8 bilhões de pessoas na Terra, cada um tem a sua digital. Não há outro igual. Nenhum outro que tenha exatamente a mesma cadeia de DNA. Ninguém. Único. E levamos em nós a imagem e semelhança de Deus. Nós somos seres espirituais. Depois Deus formou para nós um corpo da terra para que vivêssemos na terra. Mas o homem foi criado primeiramente um ser espiritual, diferente de todas as outras criações. Tudo começa ali. E por causa disso, nós temos um valor que Deus atribui a nós, porque fomos feitos à imagem e semelhança a Ele, algo raro. Contudo, o homem vem a pecar. E quando peca, ele perde a sua interação com Deus,
Ele perde a sua comunhão com Deus, o seu contato com Deus. O homem que era para refletir a glória de Deus, não mais estava refletindo a sua glória. E veio sobre o homem a morte. A morte espiritual, que mais tarde iria também se refletir na morte física. Por isso, Romanos 3:23 diz: todo homem foi destituído da glória de Deus. Perdemos a glória. À frente, você lê na palavra que Adão foi gerado de Deus, mas Sete, seu filho, foi gerado à semelhança de Adão. Não gerado à semelhança de Deus, foi gerado à semelhança de Adão. Porque no DNA de Adão agora havia o quê? O pecado, a consequência da queda, a morte espiritual. Você acha que Deus foi pego de surpresa? Jamais. Deus nunca é pego de surpresa. Ele sabia que isso iria acontecer. E ele preparou um plano de resgate, um plano de redenção. Ele já tinha um plano. Aqui em Gênesis, vamos ler no capítulo 3, o verso de número 15. Gênesis capítulo 3, verso de número 15. Aqui é Deus falando: e eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, ele está falando da serpente, e entre a tua semente e a sua semente, ela ferirá a tua cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse versículo, que é chamado proto-evangelho, a primeira da boa notícia, Deus já falando que viria o Redentor, aquele que pisaria na cabeça da serpente. Mas Deus se comunicou ao homem por diversas vezes. Ele levantou mensageiros para trazer exatamente essa mensagem de boas novas. Eu quero você, homem, reconciliado comigo. Eu quero você, homem, perdoado, porque você tem valor. E é por esse motivo que o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, verso 10, escreve assim: foi essa salvação que os profetas examinaram e dela procuraram saber com cuidado, profetizando sobre a graça destinada a vós. Deus tinha uma graça destinada a cada um de nós. E os profetas procuraram saber como ela vai se manifestar, como virá, como será esse Messias, esse Cristo de Deus, como isso vai acontecer. E Deus, ao longo dos séculos, veio trazendo a sua mensagem, a sua revelação, descortinando com o tempo aquilo que ele desejava e como ele faria. Uma das pessoas levantadas por Deus foi Moisés. Moisés foi enviado como mensageiro, como diz no livro de Êxodo, capítulo 3, verso de número 14. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Então ele foi enviado. E vocês sabem que Moisés, pelo poder de Deus, pela manifestação do poder de Deus, tirou aqueles milhões de escravos judeus da terra do Egito.
Vocês sabem também que ele esteve no Monte Sinai, passou 40 dias com Deus, recebeu os 10 mandamentos, o decálogo, depois quebrou o decálogo, porque o povo que tinha se aliançado com Deus, pecou. Ele sobe novamente, passa mais 40 dias com Deus, faz novas tábuas, mas ele desce também com uma lei sacrificial, onde deveria se construir um tabernáculo. Deus se manifestaria nos santos dos santos do tabernáculo, e ali tinha um sistema de sacrifício para cobrir os pecados. E com o pecado coberto, o homem podia se aproximar de Deus. Por isso o sumo sacerdote, uma vez por ano, dia de Yom Kippur, entrava nos santos dos santos, diante da presença de Deus. A Páscoa, na noite imediatamente anterior à saída do Egito, o povo ali foi curado, o povo foi sarado. Não havia um fraco ou um enfermo no meio deles. Era Deus revelando o seu plano, o que ele faria com o povo, não só com o judeu, mas com todos aqueles, como nós lemos no início do culto em Romanos 10, a todo aquele que confessasse Cristo como seu Senhor. Por que que Deus teve todo esse trabalho? Porque o homem tem valor. E Moisés entregou a sua mensagem. Deuteronômio 18, verso 15, diz assim: Yahvé, teu Elohim, te levantará um profeta de teus irmãos como eu, a ele escutareis. Moisés estava fazendo voz lá daquele Gênesis 3,15, quando Deus disse: eu vou levantar um que vai te pesar a cabeça, Satanás. Você vai lhe ferir o calcanhar, mas ele vai esmagar a sua cabeça. E aqui Moisés está fazendo eco a essa mensagem. Deus vai levantar um profeta. A esse vocês vão escutar. Depois de Moisés, diversos outros falaram. Você tem Samuel, você tem Davi, você tem Isaías. Isaías também foi enviado como mensageiro. No livro de Isaías, capítulo 6, verso 8, diz assim: Então ouvi a voz de Yahvé que dizia: a quem enviarei? Quem irá por nós? E disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele se dispôs. Mas por que que Deus falou primeiramente com ele? Porque ele sabia que Isaías ia se dispor a ser o seu mensageiro. Isaías tem diversas profecias a respeito do Messias. Nós vamos mencionar duas. Isaías 9:2 diz assim: o povo assentado em trevas viu grande luz, aos que moram na região e sombra da morte lhes resplandeceu grande luz. Porque o homem estava em trevas? Porque ele estava sem Deus. E ele diz: o povo assentado em trevas viu grande luz. E em Isaías 1:18, ele ainda entrega uma outra mensagem: vinde e raciocinemos, diz Yahvé, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, e ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. O que ele está falando? A mesma coisa que o tabernáculo que Moisés levantou. Seus pecados serão perdoados, porque são os seus pecados que fazem separação entre vós
e Deus. É por isso que você está destituído da glória de Deus. É por isso que o espírito do homem morreu. Mas eu vou perdoá-lo. Eu vou lavá-lo. E você verá a luz. E novamente você refletirá a glória de Deus. Amém? Por que Deus quer isso? Por que Deus se deu ao trabalho? Diga, porque eu tenho valor. Eu tenho valor. Deus, o Rei dos Reis, se deu ao trabalho. À frente, passado aí mais uns 100 anos, você tem o profeta Jeremias. Ele também foi enviado como mensageiro. Jeremias 1,5 diz: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te consagrei, dei-te por profeta às nações. Profeta, aquele que vai exortar, aquele que vai consolar, aquele que vai proclamar a palavra de Yahvé. Eu te levantei, eu te enviei. E Jeremias traz diversas palavras de Yahvé. O livro de Jeremias é muito grande, muitas palavras, uma experiência maravilhosa, e uma delas está em Jeremias 7:23. Escutai-me a voz e serei a vós por Elohim, e vós me sereis por povo. Andai em todos os meus caminhos que vos ordenei, para que vos vá bem. Aparte-se do mal, deixe os seus pecados, venham, reconcilie-se com Deus, faça as pazes com Deus. É Deus nos chamando. Depois de Jeremias, vários outros profetas falaram do Messias. Vamos tomar o último do Velho Testamento, Malaquias. Malaquias é um nome que significa o meu mensageiro. E no capítulo 3, verso 1, ele diz: enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E de repente o Senhor, a quem buscais, o mensageiro da aliança, a quem desejais, virá a seu templo. E ele vem, diz Yahvé dos exércitos. Amém? Ele vem, ele certamente vem. Eu estou dizendo, desde Gênesis 3,15, eu vou enviar aquele que vai pisar na cabeça de Satanás, aquele que vai te curar, aquele que vai te libertar, aquele que vai fazer renascer o seu espírito morto por causa do pecado, e você terá mais uma vez o título de Filho de Deus, Filho do Rei dos Reis, e você terá acesso ao Criador. E realmente Deus enviou alguém para preparar logo antes de Jesus Cristo ser revelado. Quem foi? Seu primo, João Batista. E João Batista entregou a sua mensagem: arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. Não tem mais espera, chegou, o reino chegou. E Malaquias diz: ele vai se apresentar, e vem Jesus e se apresenta, e ele entrega a sua mensagem. Arrependei-vos, ele diz a mesma coisa: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E ele nos diz o porquê em Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Foi perdido lá no Jardim do Éden, mas Deus tinha um plano. Deus tinha um plano. E por causa disso, nós estamos aqui reunidos, adorando Yahvé, ouvindo da sua palavra, porque Deus atribuiu ao homem, desde a sua criação,
um valor inigualável, um valor raro. Nós somos único. Aquilo que foi prometido, aquilo que foi profetizado, Deus cumpriu. Deus cumpre a sua palavra. A palavra de Deus não volta vazia, antes faz o que lhe apraz. Jesus veio te buscar, Jesus veio me buscar, veio nos salvar, buscar e salvar aquele que estava perdido. E eu te pergunto, e quem levará essa mensagem? Isaías, no capítulo 52, verso 7, proclama: como são belos sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que proclamam a paz, que anuncia coisas boas, que proclama a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Deus reina, o Senhor dos exércitos, Ele é o Rei. O Senhor dos exércitos é aquele que governa, o Senhor dos exércitos é aquele que está assentado no trono de querubins. Aleluia! Nos Santos dos Santos, a posição das asas dos querubins se tocavam, mas também tinha uma árvore, uma asa erguida para o céu, uma asa de lado tocando o outro querubim, formando uma espécie de trono, mas um trono dentro dos santos dos santos, visualmente vazio, mas ali estava assentado Yahvé Tsabaoth, o Rei, o Senhor dos exércitos, aquele que governava Israel, mas aquele que não governaria apenas Israel, mas todo o mundo. Aleluia! Esse é o Senhor dos exércitos, o Senhor, Deus, Yahvé Tsabaoth, reina. Da mesma maneira que Moisés foi chamado e enviado, Isaías chamado e enviado, Jeremias chamado e enviado, Malaquias chamado e enviado, João Batista chamado e enviado. Nós hoje somos chamados ao ministério da reconciliação. E que mensagem é essa do ministério da reconciliação? Você, homem, ainda que pecador, em você tem um espírito e você tem valor. Deus te deu valor e em Cristo temos a solução dessa separação entre você, homem, e o Criador. Em Cristo há reconciliação. Vou ler novamente, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, do verso 16 ao 21, numa outra versão, J.B. Phillips. E diz assim: isso significa que nosso conhecimento das pessoas não pode mais se basear na vida exterior. O que se diz isso? O que significa isso? Significa que quando eu olho para aquele que ainda não conhece a Cristo, eu não posso olhar para ele com o seu exterior, com aquilo que ele faz, o que a sua alma deseja, o que a sua vontade determina, pelas atitudes dele. Eu não vou olhar para aquele que ainda não conhece a Cristo pelas coisas exteriores. Eu preciso olhar para ele e dar valor a ele, assim como Cristo olha e dá valor a ele. Nós devemos olhar para eles com o mesmo amor que Cristo os amou e deu a sua vida por eles e por nós. O amor de Cristo já nos alcançou, mas não alcançou alguém que você não conhece? Ok, você não vai olhar para ele pelo exterior. Olha o que ele faz, olha como fala,
Você vai olhar para ele como Cristo olhou, não se baseando na sua vida exterior. Continuando a leitura. Aliás, embora conhecêssemos Cristo como homem, não mais o conhecemos nessa condição. Pois se um homem está em Cristo, ele se torna uma pessoa totalmente nova. O que passou, passou, e todas as coisas se tornaram novas. Quando você conhece a Cristo. Na história da igreja, tem um povo numa região da Europa chamado Morávio. Eles foram muito, muito importantes na história da igreja para manter a sã doutrina. Uma vez um morávio estava em viagem missionária nos Estados Unidos e encontrou John Wesley. Vocês devem conhecer John Wesley, da igreja metodista, o fundador. Ele encontrou John Wesley e fez uma pergunta a ele: você conhece Jesus? Olha a pergunta: você conhece Jesus? John Wesley respondeu: sei que ele é o Salvador do mundo. O morávio voltou-se a ele e mais uma vez disse: sim, mas você o conhece? Uma coisa é você conhecer Jesus de ouvir falar, outra coisa é você conhecer Jesus de com ele andar. O morávio chamou a atenção de John Wesley. John Wesley, nessa época, ainda não é o John Wesley que ele se tornaria. Ele teve muitas frustrações como missionário no início. Mas John Wesley conheceu Jesus e se tornou um grande evangelista, um grande avivalista, porque ele estava agora andando com Jesus. Louvado seja Deus. Continuando na leitura. Tudo isso é obra de Deus, pois Ele nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos fez agentes da reconciliação. Deus estava pessoalmente em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, sem levar em conta os pecados que os homens cometeram contra si mesmos, e nos comissionou com a mensagem da reconciliação. Quem é essa pessoa que levará a mensagem da reconciliação? Aquele que acabamos de ler em 2 Coríntios 5,17. Aquele que agora em Cristo é uma nova criação, que as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. É esse que já nasceu de novo, esse que é uma nova criação, esse que não conhece a Cristo apenas segundo a carne. Esse é o que vai levar a mensagem da reconciliação. Quem aqui já nasceu de novo? É você. E você que está em casa, é você. Você que já nasceu de novo, diga: eu sou aquele que tem o ministério da reconciliação. Aleluia. Então não vamos olhar para as pessoas, pelas coisas exteriores. Nós vamos nos basear pelo valor que Deus deu a cada uma delas e também a nós. Cada um tem o seu valor. Cristo morreu por nós e morreu por cada uma delas. Nos amou até a morte e morte de cruz. E em Isaías 53 diz que Cristo, o Messias, veria a obra do seu trabalho, do seu penoso trabalho, e ficaria satisfeito. Ele ficou satisfeito em nos salvar. Ele ficou satisfeito em fazer-nos nascer de novo, em nos perdoar, em nos colocar numa nova posição, mais uma vez como filhos de Deus, com livre acesso a Deus. Quando Cristo morreu, o véu do santuário foi rasgado. Não preciso mais de um sacrifício de animal, nem uma vez por ano um sacerdote entrar pela nação diante dos santos, levando o sangue do sacrifício, pedindo perdão.
Nós hoje temos o sangue de Cristo e entramos nos santos dos santos, diante da presença de Deus, a qualquer momento, em qualquer lugar, e temos os nossos pecados perdoados. Nós podemos entrar na presença de Deus e não ter um Deus distante, mas um Deus que você pode entrar na sala do trono e dizer: papai, pai, sou eu, seu filho. Eu não preciso marcar uma audiência, eu não preciso esperar o dia de Yom Kippur, mas Ele não quer isso apenas para nós, Ele quer isso para todos. Ele diz: Ele nos fez agentes da reconciliação. Isso quer dizer que eu fui comissionado, como diz no final, nos comissionou com a mensagem da reconciliação. Ser comissionado é receber uma incumbência, é ser encarregado de algo, mas é interessante, encarregado de algo temporariamente. Nós estamos temporariamente encarregados de levar a mensagem de reconciliação, que o nosso pecado separou o homem de Deus, mas Cristo nos reconcilia. Deus reconciliou o mundo consigo mesmo através de Cristo, pelo seu sangue derramado e por sua obra na cruz do Calvário, pelo seu sepultamento, ressurreição e glorificação. Mais uma vez temos acesso ao Pai. A palavra reconciliação significa, no original grego, transformação completa. Ele está falando de uma modificação completa do relacionamento entre o homem e Deus. Esta é a nossa mensagem. Tudo se fez novo. E finalizando os versículos, agora somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse apelando diretamente a vocês por nosso intermédio. Somos o quê? O que diz aí nas letras amarelas? Somos embaixadores de Cristo. Embaixador é aquele que representa o governo. O nosso governo tem um rei, é uma monarquia absoluta, é Yahvé. Ele é o nosso rei. E Ele fez de nós os seus representantes, os seus embaixadores, para irmos às casas, aos bairros, às cidades e dizer: Yahvé reina. Eu tenho uma mensagem de reconciliação para você. Deus nos reconciliou com Ele próprio. Aquilo que havia se perdido no Éden, a santidade, a glória e a comunhão, tudo estava restaurado. E qual é a mensagem? Por amor de Cristo, imploramos-lhes, façam as pazes com Deus. É o que está aí em laranja. Vamos repetir o que está em laranja? Façam as pazes com Deus. Às vezes você pergunta: quando eu vou testemunhar e falar daquilo que Deus fez por mim, o que eu digo? Diga isso: faça as pazes com Deus, reconcilie-se com Ele, busque o Senhor enquanto se pode achar. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E a pessoa pode dizer: mas eu tenho muito pecado, Deus me aceita? Ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlate, como o carmesim, eu os tornarei tão branco como a neve, como a lã. Não importa, uma gota. Eu li essa frase essa semana, de algo que a apóstola Valnice disse: uma gota do sangue de Jesus é mais poderoso que todo o inferno. O inferno não consegue te segurar. O sangue de Jesus nos purifica,
nos lava. Pois Deus fez com que Cristo, que absolutamente não conheceu o pecado, fosse feito pecado por amor de nós, a fim de que em Cristo fôssemos feitos bons com a bondade de Deus. Amém? Embaixador, nós somos embaixadores de Cristo. Embaixador, no grego, é uma palavra que significa construtor de pontes. Construtor de pontes. Você vai construir uma ponte entre aquele que não conhece a Cristo e Cristo, porque você vai levar a ele a mensagem da reconciliação. E a gente pode pôr a mão no arado e não olhar para trás. Seja um construtor de ponte. Conte aquilo que Deus fez por você. Isso é um privilégio. E eu pergunto: quem se habilita hoje a ser um construtor de ponte, um embaixador, uma voz, mesmo que seja uma voz que clama no deserto? Amém? Quem de vocês? E você que está em casa, eu não estou vendo, mas Deus está. Se você quer ser um construtor de pontes, levar a mensagem da reconciliação, diga para o Senhor: Senhor, eu quero, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu estou falando como Isaías, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero ser esse construtor de pontes. Você que quer ser esse embaixador, declare. Vamos ler juntos o que está na tela. Eu sou criado à semelhança de Deus. Amém? Você que está em casa, leia em voz alta. Segunda frase: eu sou importante aos olhos de Deus. Terceira: Ele acredita em mim e confia em mim. Quarta frase: Ele me ama e conta comigo. Quinta: eu sou redimido, revestido e comissionado. E último: Cristo pagou tanto por mim quanto por qualquer outro homem. É com este olhar, não é olhar, mas sou eu que vou ministrar na célula? Sou eu que vou fazer a visita? Sou eu que vou fazer a fonovisita? Sou eu? Sim, é você. Ele nos fez um reino de reis e sacerdotes. Como sacerdotes, nós vamos nos colocar entre o pecador e Deus. Assim como um dia, quando não conhecíamos a Cristo, alguém nos trouxe a mensagem da reconciliação. Você pode se lembrar desse dia? O dia que você soube que tinha nascido de novo, que sabia que o Espírito Santo estava agora morando em você. Naquele dia que você nasceu de novo, que seus pecados foram perdoados, Cristo veio fazer de você o seu templo. Ele veio residir em você, na pessoa do Espírito Santo, não para deixar como você está, mas para Ele ser a sua segurança, Ele ser o seu provedor, Ele ser o seu rei, Ele ser aquele que te capacita, Ele ser aquele que te reveste, Ele ser aquele que te comissiona, Ele ser aquele que te envia, e Ele nos envia. E por que, como igreja, nós fazemos isso? Porque a igreja é uma comunidade de adoradores de Yahvé, envolvida na busca e salvação do perdido, para fazer dele um discípulo de Jesus Cristo. Essa é a nossa missão. Ser um embaixador, um reconciliador. Quem deseja renovar este voto, levante sua mão e fique de pé e vamos orar.
Você que está aí na sua casa, pelo YouTube, pelo Facebook, não importa. Levante-se também se você quer mais uma vez confirmar diante do Senhor esse seu desejo de ir e levar a palavra. Irmãos, Deus conta conosco e Ele faz em nós toda a diferença. Em Pentecostes, o Espírito Santo revestiu os apóstolos e aqueles 120 que estavam lá. E Pedro levou a sua mensagem, a mensagem de Cristo. Deus levou a mensagem de Cristo. E 3.000 almas se converteram. Uma outra vez, João e Pedro levaram a mensagem. Outros 5.000 se converteram. Mas o povo estava confortável na sua Jerusalém, confortável ali na Judéia. E Deus permitiu uma perseguição. E a palavra de Deus chegou em toda a Ásia ali conhecida, parte da Europa, já no norte da África. Quem levou a mensagem? Foram os apóstolos? Não, os irmãos da igreja, a comunidade de adoradores de Yahvé, foram eles que levaram. Se o Evangelho está hoje, em 2021, conosco, é porque foram fiéis ao ministério e à mensagem da reconciliação. Feche os seus olhos. Fale agora ao Pai. Conversa com Ele. Proclame que você sabe que você é importante e que as pessoas pelas quais Cristo morreu também são importantes, mesmo que ainda não conheçam a Cristo, só ouviram falar. Converse agora com Deus, se disponha o seu tempo, as suas orações, os seus estudos e meditações na palavra. Disponha agora ao Senhor, faça uma aliança com o Senhor. Usa-me, Senhor. O Senhor usou Moisés, usou Jeremias, usou Isaías, usou até a burra de Balaão. O Senhor é capaz de nos usar também. Pai, que nós sejamos achados fiéis, levando a mensagem da reconciliação à nossa família, aos nossos vizinhos, àqueles que moram no nosso condomínio, no nosso bloco, no nosso prédio, àqueles que trabalham conosco, àqueles que são nossos clientes. Pai, dê-nos a oportunidade de levar a Tua palavra na direção e unção do Teu Santo Espírito aos corações sedentos. O Senhor mesmo disse na parábola: levantai os olhos e vede, está tudo pronto para a colheita. Peça ao Senhor da seara que envie trabalhadores à seara. Pai, que as pessoas possam dizer dos Teus filhos que eles têm belos pés, por serem mensageiros, por levar as boas novas, a palavra da reconciliação. Habilita-nos, Senhor, a testemunharmos daquilo que o Senhor tem feito em cada um de nós. Todos nós temos diversas bênçãos que o Senhor já nos deu por sua graça. Incomoda-nos, Senhor, para falar do Teu reino, do Teu Cristo, da Tua palavra,
do teu desejo de reconciliar, do desejo de transformar-nos, Senhor, em nova criação. Cristo, o segundo homem, o de uma nova raça, da raça dos libertos, da raça dos nascidos de novo. Falar desse Cristo que fez obra completa na sua salvação, completo perdão, completa cura, completa libertação, sustento, paz, e que hoje o homem pode ter livre acesso a Ti. Unja-nos, Senhor, separa-nos, Senhor. Nós nos consagramos a Ti, Senhor. Consagramos os nossos ouvidos para ouvir o Teu Santo Espírito. Consagramos os nossos olhos para colocar diante dos nossos olhos aquilo que é Teu, a Tua palavra. Consagramos a Ti, Senhor, o nosso tempo para nos dedicarmos a Ti, para ouvir de Ti a Tua vontade, Senhor. Consagramos a nossa vontade para submetê-la à Tua vontade, pois o Senhor é o nosso Rei, o nosso Senhor. Nós somos escravos, nós somos servos, nós somos escravos da orelha furada, mas não importa, Senhor. É melhor ser escravo Teu que escravo de nós mesmos, que escravo do homem, que escravo do pecado, que escravo do mundo, que escravo do Satanás. O Senhor nos libertou. E você que me escuta hoje, nesse momento, ou você que está ouvindo em gravação, não importa. Se você ainda não é um liberto, seja um liberto, recebendo Jesus Cristo como o único Senhor e suficiente Salvador da sua vida. Você que ainda não nasceu de novo, mas deseja isso hoje, onde você estiver, Deus o escuta e diga: Deus, eu me arrependo dos meus pecados, purifica-me, lava-me com o sangue do Senhor Jesus Cristo, e eu proclamo que o único Senhor na minha vida é Jesus, o Messias, o Filho de Deus, o que morreu em meu lugar na cruz do Calvário e me perdoou, e me santificou, e me justificou, e por sua ressurreição comunicou a sua vida ao meu homem interior. Que eu nasça de novo. Espírito Santo, eu o convido para morar em meu espírito, em meu coração, em nome do Senhor Jesus. Aleluias.